Boa tarde, pessoal. Gravar aqui esse vídeo para explicar o último exercício da disciplina de topografia, curva de nível. Vou ler aqui os principais slides para a gente tentar tirar todas as dúvidas do trabalho. O primeiro slide aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, que o método mais comum de representar o relevo de uma área, em particular, é o uso de curvas de nível. Então, o que é que são as curvas de nível? As curvas de nível são cortes feitos na minha montanha ou no meu vale. Como é que são feitas essa curva de nível? Imagine uma montanha, nesse caso aqui, ó. E vamos imaginar essa montanha. Imagina que são passadas lâminas. Lâminas são passadas nessas alturas aqui, ó. Na altura de 10 metros é passada uma lâmina. Na altura de 20 é passada outra lâmina de 30, 40 e 50, certo? Essas lâminas, nós tendo uma vista de cima para baixo, nós iríamos ter essa representação. Essa linha mais externa, ela está representando a cota de 10 metros, que é todo o tracejado, ao redor da minha montanha, certo? A representação dessa montanha a altura de 10 metros está representado pela essa linha mais externa aqui, ó. Aí subindo mais um pouco, ó, nós temos a cota de 20 metros, a representaçãozinha aqui, ó, vendo de cima para baixo. E por aí vai, 30, 40, 50, todas as representações, ó. A gente percebe que, ó, na 50 ele cortou aqui, ó, a minha montanha na cota de 50 e ficou uma regiãozinha central em branco, certo? Que seria aqui o cume da montanha, que não foi representado. Mas não foi representado porque, digamos que não tenha essa altura aqui de diferença de 10 metros, certo? Mas quando a gente fosse representar a montanha, a gente faria uma aproximação. Então nós temos o que? A curva de nível é uma linha imaginária que conecta pontos de mesma cota. Então deixa isso aí anotado, porque a primeira coisa que a gente tem que saber é quando a gente for desenhar a curva de nível, a gente tem que ligar pontos de mesma cota, certo? Como é que a gente vai obter esses pontos? A primeira coisa é fazer um levantamento altimétrico. O levantamento altimétrico que a gente viu no assunto passado, faz um levantamento do meu relevo, saber se ele está subindo, descendo, como é que está sendo feito. Depois que a gente tem todas as cotas do terreno, todos os pontos de cota do terreno, a gente vai fazer o tracejado dessa curva de nível, começando com as alturas de mesma cota, a gente vai ligar. Então os pontos que tiver a mesma cota a gente liga, sempre procurando começar num ponto e terminar naquele mesmo ponto. Vai ligando todos os pontos, o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, depois do 10 vai voltar para o 1, como se fizesse um círculo, certo? A curva de nível representa as bordas de uma montanha ou do vale. Então, como ela representa as bordas, a gente vai ter sempre que tracejar uma forma redonda, mais redonda possível. Redonda, sempre como representando as bordas do meu relevo. As curvas de nível são geradas a partir do levantamento altimétrico, no qual se executa uma malha formado por diversos pontos de altitude conhecida. Essa malha é chamada de plano de corte. Então, o plano de corte, o primeiro seria o de 10 metros, uma cota de 10 metros. Esse seria o meu primeiro plano de corte. O segundo, estaria representando esse corte aqui, seria o meu segundo plano de corte, certo? Então a gente percebe o que? Digamos que esse pontozinho aqui, seja o ponto inicial. Aí eu vou ligar todos os pontos aqui do meu plano de corte, certo? E vai
terminar onde se iniciou, beleza? Mesma coisa aqui nos planos de cortes seguintes, no de 20, 30, 40 e 50. Então, pessoal, dando toda essa explicação, ó, vamos ver se ainda tem alguma coisa aqui, ó. Com o plano de corte, executa-se o traçado das curvas através de proporções entre as distâncias horizontais dos pontos e suas diferenças de nível. Quando a escala é bastante pequena, as curvas de nível podem ser traçadas intuitivamente entre os pontos, devido à exigência de uma melhor precisão. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui são detalhamentos que não vai trazer nada ao nosso trabalho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso trabalho. Então, o trabalho que eu pedi para vocês é para fazer tanto a curva de nível e para representar a nossa montanha, certo? Representar o nosso relevo aí. Sendo que, ó, eu pedi para vocês representar como se tivesse uma pessoa olhando desse ponto para cá, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, ó, identificar que aqui tem uma sequência. Foi feito um levantamento aqui altimétrico, e esse levantamento altimétrico ele pegou vários pontos, certo? Aí tem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ele está dando uma cota de 95 metros. Deixa eu aproximar aqui um pouco. Então, nesse ponto aqui, 95 metros, a gente vai vendo, ó, que tem essa sequência aqui, ó, de 95 metros, certo? Então, digamos que eu começo por esse ponto aqui, ó. Eu começo por esse ponto, eu vou ligar todos os pontos que eu tenho a mesma cota. Eu vou ligar todos os pontos que eu tenho a mesma cota, e eu vou ter o meu primeiro plano de corte. Eu vou ter o primeiro plano de corte, está representando como se fosse tivesse sendo feito um corte na minha montanha. Então aqui eu tenho o meu primeiro plano de corte. Aí a gente tem o seguinte: a outra cota que foi dada foi de 97 metros, certo? Em 97 metros a gente vai ligar todos os pontos com 97 metros de cota. Aí aqui vai ter nosso segundo plano de corte. Mesma coisa por 98, por 100, por 110 e... não, por 101. Aqui é 101, pessoal. Aqui, na hora deve ter errado alguma coisa, mas aqui é para ser 101, certo? Aqui, ó, de 100 vai para 101 e no cume aqui da montanha está com 102. Aí, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a ligação de todos os pontos com a mesma cota. Foi feita a ligação de todos os pontos da mesma cota. Nós vamos ter os vários planos de corte dessa nossa montanha. Vai representar todos os planos de corte dessa montanha. Observação, pessoal. Eu botei aqui, ó, um observador olhando a montanha dessa posição. Então ele está olhando a montanha nessa posição e está vendo aqui essa montanha sendo representada. E nessa representação, ó, bem aqui eu tenho uma árvorezinha, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer o plano de corte. Depois que fizer todo o plano de corte, a gente vai fazer esse mesmo tabelinha aqui, ó, de 0 a 25, certo? E vai jogar para fazer aqui a mesma coisa que está no slide 1. Vai fazer o inverso. Aqui a gente primeiro vai fazer a nossa curva de nível, e depois que a gente tiver a curva de nível, a gente vai passar aqui as extremidades de todos os planos de corte. Eu peguei bem aqui, ó, o plano de corte de 10 metros. Eu peguei aqui a primeira extremidade, a segunda extremidade. A primeira extremidade aqui, ó, eu sei que está a 10 metros. Então eu vou botar aqui, ó, essa linha aqui e essa outra linha com 10 metros. A segunda aqui, ó, o segundo plano de corte, eu vou puxar aqui outra reta e vou dizer que ele está a 20 metros de altura. A terceira aqui, ó, eu vou puxar outra reta e vou dizer que ele está a 30 metros de altura. E assim para 40, para 50. Depois que a gente tem puxado todas essas linhas representando as cotas
de cada plano de corte, a gente vai fazer a representaçãozinho, o perfil do nosso relevo, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa que está aqui, ó. Só que aqui vocês vão fazer o primeiro plano de corte, depois vocês vão fazer o perfil da nossa montanha. E chamar a atenção, ó, que aqui eu tenho uma árvorezinha, ó. Quando vocês forem fazer aqui a representação do perfil da minha montanha, tem que chamar a atenção para representar onde é que vai ficar essa árvore, beleza? Então o trabalho é só isso aí. É um trabalho muito simples, espero que todos tenham entendido. Se ainda tiver alguma dúvida, manda no e-mail ou deixa lá um comentário na pergunta que eu vou respondendo posteriormente. Qualquer coisa, só falar que eu respondo, aí tira a dúvida de vocês. Até mais, pessoal.